Olá! Olá! Eu sou a Ana. E eu sou a Cacau. E eu, Samuca. E nós somos da Igreja Batista Livre de Jaboticabal. E temos mais uma história para vocês. Vamos lá? Bom dia, tia Ana. Bom dia. Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Estamos bem. Fiquei sabendo que vocês têm uma novidade para me contar. Temos sim. Eu conto. Não, eu conto. Então vamos contar juntos. Tá. 1, 2, 3. Nós vamos viajar Nossa, que delícia! E para onde vocês vão? pro Rio de Janeiro. Nossa, dizem que o Rio de Janeiro é lindo! Mas o que vocês vão fazer lá? Nós vamos fazer um passeio para conhecer a cidade, visitar uma pessoa que a gente gosta muito. Sim, conhecer o Cristo Redentor, ver as praias lindas. Nossa, é uma viagem longa, hein? E sabe o mais legal? Vamos de avião. De avião? Porque a viagem é longa. Que bom que não é dentro de um peixão, né? Igual na história de Jonas. Verdade, vocês lembram dessa história, hein? Muito bem. Sabe que na Bíblia conta uma história de um povo que viajou para uma terra bem distante? Imagina quantos dias deve ter demorado. Se era longe, Dias não, anos. O quê? Passaram anos viajando? Sim, passaram anos viajando. Nossa, então conta pra gente, tia Ana, porque fiquei curioso. eu também quero saber quem era esse povo e por que eles viajaram por tanto tempo. Então vamos lá, vamos para mais uma história. E você aí de casa, estão animados para mais uma história? Vamos lá. Essas pessoas que andaram todo esse tempo eram os hebreus. Eles eram escravos no Egito. E houve um homem chamado Moisés que resgatou eles da escravidão e os levou para uma nova terra, onde Deus prometeu que teria uma vida muito melhor. Uau, que legal! Mas para contar essa história para vocês, eu vou começar desde o comecinho. Desde quando Moisés ainda era um bebezinho e tudo o que aconteceu nesse tempo. Oba, essa história parece ser muito boa, hein? Vamos começar então? Quem sabe me responder em qual livro da Bíblia está escrita a história de Moisés? Talvez no livro de Hebreus, se eles eram hebreus, né? Muito bem, Samuca, mas não é no livro de Hebreus. A história de Moisés é contada no livro de Êxodo. Para começar, vocês lembram quando eu contei a história de José, que foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos? Eu lembro sim, tudo isso porque eles tinham inveja. O pai dele, o senhor Jacó, tinha dado uma roupa muito bonita e colorida para ele. E os irmãos ficaram com ciúmes. E ele foi vendido como escravo pro Egito. E ele desvendou um sonho estranho que o rei tinha tido sobre vacas gordinhas e magrinhas. Aí depois ele se tornou governador do Egito, não é isso? Isso mesmo. Vocês são muito espertos, hein? Quando José se tornou governador do Egito, ele conseguiu levar toda a sua família para morar lá, onde tinha mais comida e a vida era bem melhor. Todos os descendentes de Jacó, de José e de seus irmãos viveram lá e tiveram muitos filhos. Mesmo depois de José e seus irmãos terem morrido, os descendentes deles viveram no Egito. E a Bíblia fala que eles eram tantas pessoas que se tornaram poderosos. Depois de um tempo, o Egito teve um novo rei.
que não sabia nada a respeito de José. E esse rei disse a seu povo assim: vejam, o povo de Israel é forte, está aumentando mais depressa do que nós. Em caso de guerra, eles poderiam se unir com os nossos inimigos, lutariam contra nós e sairiam do país. Precisamos achar um jeito de não deixar que eles se tornem ainda mais numerosos. Puxa, esse rei não gostava deles. Para evitar que esse povo ainda ficasse mais poderoso, esse novo rei colocou os hebreus para ser escravos do seu povo. Eles carregavam pedras pesadas para construir casas, trabalhavam na colheita, eles eram muito maltratados e tratados com muita crueldade. Coitadinhos! Eu já estudei sobre essas casas do Egito. Eram enormes. Eles deviam trabalhar bastante. Sim, mas mesmo assim, os hebreus continuavam crescendo e tendo mais filhos. Chegou uma hora em que o rei ficou com muito medo deles tomarem o Egito. Então tomou uma decisão. Ele mandou que matassem todos os meninos hebreus que nascessem. Não acredito! Quanta maldade! Sim, muita maldade. E foi nesses tempos que uma mulher chamada Joquebede engravidou e teve um lindo menininho. Ai, ai, nem posso imaginar o que aconteceu com esse garotinho. Então, Joquebede ficou com muito medo pelo seu filho e decidiu colocar ele dentro de um cesto e colocá-lo no rio, para que alguém pudesse achar e cuidar dele. Mas o cestinho não afundou? Não, Joquebede tapou todos os buraquinhos do cesto, colocou o menino ali, todo confortável, e colocou no rio. E o menininho tinha uma irmã, já grandinha, e a irmãzinha acompanhou o cestinho pelo rio para garantir que nada de ruim acontecesse com ele. Eu estou ficando muito nervoso de imaginar, que medo. Bem, o rei do Egito tinha uma filha e um dia ela estava tomando banho no rio quando viu de longe o cestinho. Ah, alguém achou o menininho! E era justo a filha do rei. Será que isso vai dar certo? Então, ela abriu o cestinho, viu o bebê e achou ele tão lindo. Mesmo sendo filho de um hebreu, ela decidiu cuidar dele e o chamou de Moisés! Espertinhos, isso mesmo. Moisés, que significa tirado das águas. A irmãzinha dele, que estava por perto, perguntou à filha de Faraó se precisava de alguém para ajudar a cuidar do menino. E ela aceitou. Adivinha quem cuidou dele? Não sei não. A própria mãe dele. E a filha do faraó adotou Moisés e ele foi criado como o próprio filho do rei, um príncipe. Então a mamãe dele pôde ficar pertinho. E além de ficar pertinho, ela ensinava a Moisés o que era certo, ensinava sobre o povo hebreu, seus costumes, e mesmo sendo um príncipe, Moisés foi crescendo e se tornando um rapaz muito gente boa. Tia Ana, mas se ele sabia que era hebreu, não ficava triste por ver seu povo escravo? Boa pergunta, Samuca. Ele ficava muito triste. Ele via que o povo era muito infeliz, trabalhavam muito. E certa vez, quando Moisés já era jovem, ele estava andando pelo Egito quando viu um soldado bater em um hebreu. Ele se sentiu tão triste e tão bravo que brigou com o soldado e fez uma coisa muito errada. Ele matou o soldado. Nossa, ele deve ter ficado bem nervoso. Mas é errado matar alguém. Sim,
ficou mais triste ainda por ter feito isso e ficou com muito medo do rei descobrir. Sabe o que Moisés fez? Ele fugiu, saiu correndo dali e foi andando pelo deserto. Nossa, o deserto é muito grande. Ele andou, até que chegou em uma pequena cidade, onde tinha um poço. Ele estava com sede, então parou ali para tomar água. Enquanto ele estava ali, ele viu duas mulheres sendo atacadas por alguns pastores de ovelha. Moisés expulsou os homens. Ai, que gracinha esse Moisés! Aquelas terras ali eram de um homem chamado Jetro, e as moças que ele defendeu eram filhas dele. Uma dessas moças era Zípora, uma jovem muito bonita. Moisés, então, se apaixonou, e eles se apaixonaram e se casaram. Moisés passou a ajudar Jetro a cuidar dos rebanhos de ovelha. Que mudança de vida! Ele estava no Egito como um príncipe e depois se tornou um pastor de ovelhas. Pois é, Moisés vivia uma vida bem tranquila lá, cuidando das ovelhas, cuidando da sua família. Eles tiveram filhos, estava tudo bem sossegado por lá. Mas Deus tinha um plano para Moisés e para o povo hebreu que vivia no Egito. Ai, eu tinha até me esquecido do povo hebreu. Eles ainda continuavam escravos lá, não é? Sim, Cacau, mas Deus não tinha esquecido deles. Deus ouvia as orações do povo hebreu, pedindo para ter uma vida melhor, longe do sofrimento. Será que Moisés tinha se esquecido também? Será? Vamos continuar. Certo dia, Moisés estava cuidando das ovelhas e uma delas escapou. E foi seguindo a ovelha até que de repente viu uma árvore pegando fogo. Mas ele achou muito estranho, interessante, porque a árvore pegava fogo, mas não queimava. Ele quis chegar perto para ver o que estava acontecendo. Quando ele chegou perto da árvore, ele ouviu uma voz dizer: Moisés, pare onde você está. Respeite o lugar onde você está pisando e tire suas sandálias. Quem é que estava falando com ele? Era Deus, Cacau. Lembra que eu falei que Deus tinha um plano? Deus falou para Moisés: eu sei que os israelitas estão sofrendo muito. Eu vou levar todos eles para morar num lugar muito bom. Eles não serão mais escravos dos egípcios. E eu escolhi você para tirar o meu povo do Egito. Diga a eles que foi Deus que mandou você lá. Ele deve ter sentido medo, hein? Eu ficaria com muito medo de voltar para o Egito. Sim, Moisés teve medo e perguntou: e se eles não acreditarem em mim? Como Moisés ainda estava com medo, Deus decidiu dar uma prova de que iria ajudá-lo. Ele mandou Moisés jogar o seu cajado no chão. Quando o cajado caiu no chão, ele se transformou numa cobra. Moisés agarrou a cobra pela cauda e ela se transformou em cajado de novo. E Deus disse: quando os israelitas virem você fazendo isso, vão acreditar que fui eu que mandei você. Mas Moisés ainda estava com medo. Essa era uma missão muito grande e importante. E o que ele fez? Será que ele voltou para o Egito? Será que ele voltou? Será que Moisés venceu seu medo? Muita coisa ainda estava para acontecer. Mas essa parte da história eu vou contar só semana que vem. E você aí de casa, quer saber o que aconteceu com Moisés e o povo do Egito? Calmo e tranquilo ele está, pelo rio seu cestinho vai. Qual é seu nome e de onde ele vem? Ele é Moisés.
nasceu, Deus o escolheu para libertar o povo hebreu. Tranquilo ele está, pelo rio seu cestinho vai. Rio, Qual é seu nome e de onde ele vem? Ele é Moisés, é um bebê. Calmo e tranquilo ele está, pelo rio seu cestinho vai. Qual é seu nome e de onde ele vem? Ele é Moisés, é um bebê. Sim, ele é Moisés, é um bebê. Ele é Moisés, é um bebê. Nós também podemos ser como Moisés, que mesmo nos perigos do rio, descansava tranquilo nos braços de Deus. E aí, gostaram da história? Espero que sim, hein? E semana que vem, não percam a continuação dessa linda história. Ainda bem que a gente tá aqui semana que vem ainda, né? Sim, eu tô ansiosa pra saber o fim da história. Ai, que bom! Então, até semana que vem. Tchau, tchau, galerinha! Tchau, tchau.